Fala, meu caro cidadão brasileiro. E aí? Como é que tá a situação no Brasil? Tá tensa? Tá como? Tá tensa. Por quê? O Donald Trump prometeu retaliação ao Brasil. No momento que o Lula tá na sua pior fase. E isso gerou uma matéria do Estadão que diz que todos nós estamos em perigo nas mãos do Lula. Ou seja, com as ações que o Donald Trump ameaçou fazer contra o Brasil, meu irmão, cuidado, porque as coisas podem ficar complicadas, tá? Bem complicadas. E a gente vai falar sobre tudo isso com vocês aqui no nosso editorial. Então, vamos lá, não esquece de se inscrever não, curtir e compartilhar, isso ajuda bastante. Pessoal, lembrando a vocês que na descrição do vídeo aqui tá o livro Revolução contra o Sistema, que conta, né, como Nayib Bukele conseguiu resolver o problema de El Salvador, hoje um grande aliado do Donald Trump. Tá também o livro Persuasão Política. Se você quer entender um pouco mais da política, ter persuasão, discutir bem a política, baixa o livro Persuasão Política, vai te ajudar bastante. E isso me ajuda também, né? Você vai pagar o valor que você acha justo. Lembrando a vocês que o nosso canal está desmonetizado, tá? Ontem mesmo eu não consegui postar o último vídeo. Quando eu subi o vídeo, né? Eu subi o vídeo, cheguei muito atrasado, a internet falhou e eu não consegui sequer postar o último vídeo ontem, tá bom? E sem contar que tô gravando, né? E sem monetização no canal. Mas bora lá, vamos começar de matéria, bora pra cima. Quando a gente fala em desmonetização, dá uma olhada aqui, tá? Conta do Instagram retida, não é a minha. É a da revista Timeline, né? Do Luiz Ernesto Lacombe, um grande jornalista brasileiro. Prezado usuário do X, né? Isso aqui é a notificação. Em estrito cumprimento a obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos da Lei 2.965, nós estamos aqui para informar que a sua conta no X, a rede Timeline, é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Olha só, né? Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato com um advogado para esse fim. Atenciosamente, X Legal. E aí o Lacombe escreveu aqui, ó, a conta da revista Timeline da rede social X foi bloqueada no Brasil. A ordem partiu do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Não informaram. Que bela democracia nós temos. Para apoiar o trabalho, né? Aí eles pedem para assinar a revista Timeline. Eu acho que eles vão dobrar a aposta. Eu já estou sentindo isso, já tem gente aí que vai começar a sentir isso, tá? Ontem, o ministro Gilmar Mendes falou que a prioridade total para este semestre é ir atrás das redes sociais. Foi o ministro Gilmar Mendes que falou, tá? Então aí tem uma ação do Supremo Tribunal Federal contra, e olha só, contra o perfil de uma revista. Mandou tirar o perfil de uma revista, de um jornal do ar. Mas é a democracia, né? A mais bela democracia do Brasil. Mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos falar do jornal Metrópolis, tá? O Donald Trump ontem resolveu falar daqueles que são inimigos dos Estados Unidos, ou seja, que querem prejudicar os Estados Unidos. Se alguém quer me prejudicar, é meu inimigo, certo? E o Donald Trump falou o seguinte, olha, o Brasil é um dos países que querem prejudicar os Estados Unidos. Então, vou ter que pôr tarifa no Brasil, porque ele só quer prejudicar. O presidente dos Estados Unidos fez essa declaração na segunda-feira. Olha só o que o Donald Trump falou aqui. Eu vou lendo aqui para vocês, aqui para ficar mais fácil. Nós vamos colocar tarifas em outros países, pessoas de fora que realmente querem nos prejudicar. People that really mean us harm, they want to, well, they mean us harm, but they basically... Eles querem bem, querem nos prejudicar, mas eles, basicamente, querem tornar seu país bom. They want to make their country good. Look at what others do. China is a tremendous tariff A China é um tremendo criador de tarifas. Maker, and India. E a Índia, e o Brasil, e tantos países. Brazil, so many countries, and so we're not going to let that happen any longer. E não vamos deixar isso acontecer por muito tempo. Because we're going to put America first. Always put
Porque nós vamos colocar a América no primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar, e isso é isso que vai acontecer. America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair. Vamos estabelecer um sistema muito justo, A very fair system where money is going to come into our coffers and em que o dinheiro vai entrar nos nossos cofres. E aí o Donald Trump faz um discurso acalorado. É interessante a gente ver também o que postou a matéria do Conexão Política, né? Matéria bem séria, por isso que eu quis trazer ela para vocês. Trump sobe o tom, diz que o Brasil quer prejudicar os Estados Unidos e anuncia a aplicação de tarifas. Na verdade, o Donald Trump falou o seguinte, existem países que prejudicam o Brasil, os Estados Unidos, como a China, a Índia, o Brasil. Então foi claramente citado aqui o Brasil, devido à situação atual, né, que nós passamos. E o Donald Trump falou o seguinte, olha, a situação é a seguinte, se você é uma empresa estrangeira de outro país, quer mandar para o nosso país e o seu país nos tarifa, nós vamos te tarifar também. Então é simples de você resolver. Venha para os Estados Unidos, monte sua empresa dentro dos Estados Unidos. Nós vamos te dar redução de imposto, nós vamos te deixar competitivo e não vamos cobrar tarifas a você. Ou seja, com isso, o Donald Trump traz dinheiro para dentro do país, traz geração de empregos para dentro do país, gera o crescimento do país. E o Donald Trump disse que vai dar todos os incentivos para as empresas que saiam desses países e venham para os Estados Unidos. Então, isso entra até naquela questão da imigração, né, dos imigrantes ilegais, que tá todo mundo, nossa, mas o Donald Trump vai barrar todo mundo. Não, ele tá barrando os ilegais. Mas eu vejo que os Estados Unidos, ele vai querer trazer pessoas que estão capacitadas, né, e que vão entrar de forma legal para exercer, né, aquilo que os americanos precisam, né, as atividades que os americanos precisam. Tá rolando um monte de vídeo onde os supermercados estão vazios, né? Os mexicanos estão com medo de sair à rua, os brasileiros que estão ilegais estão com medo de sair à rua, construção civil, gente reclamando que a construção deu uma parada. Realmente o Donald Trump vai fazer esse auê, vai fazer esse barulho, ele quer que isso aconteça mesmo, vai deportar os ilegais e falar depois, quem quiser vir legal, venha, mas você vai estar monitorado. O problema é que um imigrante ilegal, ele é quase que um fantasma lá dentro, né, do país. Então, isso acaba por favorecer o crime organizado. E o que o Donald Trump está querendo fazer por hora é atingir o narcotráfico. Ele está atendendo ali as medidas do Bukele. E o Brasil está sentindo cada vez mais, tá? Cada vez mais o que está acontecendo. Por exemplo, a agência da ONU suspende atividades no Brasil. Matéria da Record TV. Após Donald Trump cortar recursos para a Organização Internacional para as Migrações, a agência ligada à ONU anunciou a suspensão das atividades no Brasil nos próximos 3 meses. Vai quebrar a ONU, né? Porque depois que o Donald Trump sair, outros países vão sair. Viram que a ONU é só um braço esquerdista que serve para fazer isso sim é o colonialismo, vai lá sugar desses países, né? A gente vê essas ONGs da Amazônia aí, como elas atuam, por exemplo, então vão fechar a maioria, né? A maioria. E nessa questão de imigração, o Lula parece que não entendeu o recado, parece que vai querer dar uma de Petro, né? O Petro teve que enfiar o rabinho entre as pernas e já está com um sinal de alerta, né? De que qualquer hora chega a sanção do Donald Trump. Matéria do Estadão. Itamaraty escala interino para pedir explicação aos Estados Unidos sobre maus tratos a deportados. É um bando de demagogo. Cara, assim, chega a ser uma piada, né? O discurso que eles estão fazendo. O governo Lula diz que não quer transformar a questão dos imigrantes, né, num cabo de guerra contra os Estados Unidos, não. Mas quer que os Estados Unidos se explica por que os Estados Unidos é tão mauzão e tão cruel, tão canalha para ficar colocando algema nos outros. Mas a Polícia Federal também adota o mesmo sistema, tá? Vamos ser hipócritas, não? Polícia Federal também adota o uso de algemas em deportação de imigrantes ilegais pelo Brasil. Questionada pela coluna do Estadão, a PF admitiu a utilização de algemas durante a devolução de estrangeiros. Ora,
Que coisa, hein? As máscaras caíram, né? Isso aí se chama demagogia, né? Ou seja, é justamente o que o povo está vendo que o PT é, demagógico, né? Só pensa em fazer away e a situação não está nada fácil. Não está nada fácil. E o próprio Estadão fez uma matéria dizendo o quanto nós estamos em perigo, né? A China não vai defender o Brasil. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Com essas ações do Donald Trump, se isso se concretizar, se tarifas acontecerem no Brasil, o Brasil é muito mais importador de produtos tecnológicos do que exportador. Então, vamos lá. Se acontecer um tarifaço contra o Brasil, nós temos que exportar produtos. Vai ficar mais caro. Ah, mas o Brasil é um grande exportador. Os Estados Unidos precisam do produto brasileiro. Meu irmão, tá cheio de produtor aí querendo vender. A Argentina tá produzindo, né? Ou seja, hoje, até a África está começando a se preparar para produzir. Vários países são produtores. Tá, o Brasil é um dos maiores produtores, tem produto bom, mas cá entre nós, Estados Unidos tem cacife para comprar o produto mais caro. E nós temos. E outra coisa, os Estados Unidos deixando o nosso produto mais caro, ele vai incentivar a produção interna deles, vai incentivar o quê? A produção lá, nos Estados Unidos também. Fica ruim a situação pra gente. E aí eu te pergunto, o produtor brasileiro, vamos lá, ontem eu vi um vídeo, né, eles falam de gordão dos foguetes, né, um cientista aí, e aí ele falou o seguinte, peraí, você tá ligado que se os Estados Unidos quiserem travar uma guerra contra o Brasil tá pesado, tá lascado, e aí ele citou um detalhe, o GPS. A maioria da agricultura brasileira hoje, a agricultura de precisão, ela precisa do GPS. Hoje você consegue expandir locais, né, dentro da zona rural ali, onde com o GPS, com satélites, o produtor sabe exatamente onde a terra é melhor, onde ele pode ir, onde, né, os maquinários vão passar, tudo com o GPS. Ele falou o seguinte, olha, se acabar, né, se o Donald Trump simplesmente cortar os satélites do Brasil com o GPS, nós voltamos, né, a 40 anos atrás, retrocedemos 40 anos atrás. Ou seja, enfraquece o nosso produto, que vai ficar a preço de banana. Vamos ter que vender, mesmo com tarifa, vai sair quase o mesmo preço que os americanos compram. O brasileiro vai entrar numa crise sem precedentes. E a China falou, não vou entrar nessa não. A China promete aceitar as importações, a volta dos imigrantes é legais, após as ameaças do Donald Trump. A China falou, não, eu não vou ficar entrando nessas tretas não. Eu quero comercializar com os Estados Unidos, né? Quero isso não. E aí, o Estadão publicou a seguinte matéria. Cara, preciso, cirúrgico, tá? Lula impopular é um perigo. Lula popular, ele é um perigo. Mas impopular, ele é mais perigoso ainda. Pesquisa aponta derretimento da aprovação ao presidente, sobretudo no Nordeste, e entre a população de baixa renda. O que deve fazer o governo acelerar as medidas demagógicas. O que vai acontecer? Se vem a sanção, o Lula está super impopular. Se vem a sanção, o preço vai subir ainda mais. Ou o Lula vai partir para o modo Maduro, e é o meu medo, tá? Vai partir para o modo Maduro mesmo, tá? Não tenha dúvidas disso, tá? Essa semana mesmo eu estava conversando com alguns venezuelanos que estão aqui no Uruguai. Cara, vão partir para o modo Maduro mesmo, tá? Ou, se quiserem, né, ainda dar pinta de democrático, os caras vão colocar tantas medidas demagógicas, vai colocar bolsa não sei o quê, e o dinheiro já não tem. Só que para isso acontecer, eles vão sangrar quem ainda produz e quem ainda tem dinheiro no Brasil. E aí o que vai acontecer? Muitos vão fazer exatamente eu, pular fora do Brasil. Não, peraí. Eu posso até viver no Brasil, mas dinheiro no Brasil, não. Monta um offshore, uma empresa, investe fora, põe produção fora, põe prestação de serviço fora, manda o dinheiro para fora do Brasil, que eu sei que meu dinheiro está protegido. É um problema, cara, o que o Brasil vai passar, né, nos próximos
meses aí, tá? Os próximos anos, até 2026. E aí, o que é o impressionante aqui? Até a turma, né, que sempre teve ali recebendo o Pix em dia, tá pulando fora. Vocês não viam a Globo criticar o Lula? Ontem, 2 jornalistas militantes diferentes, tá? Criticaram o Lula, né? Então, assim, foram sem dó. Ó, primeira, Natuza Neri, né? Natuza Neri falou: gente, pela primeira vez, depois de 2 anos de destruição, pela primeira vez, a Globo aparece em público e fala o seguinte: gente, a picanha não vem, tá? Não tem nem picanha e cervejinha. Tá, pra você que já é uma pessoa esclarecida, que já viu que esse governo é uma bomba, tá tudo bem. Agora, imagina o que acreditou na picanha e cervejinha, o que acreditou em tudo. Ah, não, o Brasil tá melhor agora com Lula. De repente, vê os preços estourando, aí abre lá pra ver o William Bonner, né, a Natuza Neri, e a Natuza Neri fala: gente, vai ter picanha e cervejinha. Não, acabou. Pra você não muda nada, você já sabia que não tinha. Mas pra quem tava acreditando, agora é o porta-voz do governo falando que não tem. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. O governo... Pois é, né? Ou seja, até a Globo resolveu criticar o Lula. Até a Sadi, né? Escuta só. Um dado interessante que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, falando assim: Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo. Né? A gente sabe, falta coordenação, falta gestão. Por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação, é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema, sim, de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Você fala da manchete, é isso. Qual é a bandeira? Qual é a marca? Porque as políticas que o PT, Lula 1 e Lula 2, os governos entregaram, a sociedade já entende como políticas de Estado. O Lula 3, qual é a bandeira? O que tem a mais para oferecer? Eu acho que tem... Pois é, eu acho que agora ninguém mais tem dúvidas que o governo está preparado para cair. E como eu disse, o que ele vai fazer? Políticas demagógicas, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar no modo desespero. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não, vamos tentar, mesmo sabendo que não pode. Em momento algum esse governo fala: não, vou reduzir os gastos, vou tomar o caminho, vou tomar o rumo certo, vou fazer igual o Milei está fazendo. Nunca vai fazer. Porque é da essência do escorpião. Tá? É da essência do escorpião. E aí, o tipo de medida demagógica que vai acontecer é essa aqui, ó, matéria do Space Liberdade. Lula diminui impostos de importação de produtos de fora para baratear o custo dos alimentos, prejudicando o agro nacional. Vai começar a bater no agro agora. Então ele reduz a importação de fora, o agro que está produzindo aqui vai sair prejudicado, ou seja, vai comprar alimento mais barato de fora, sendo que o alimento do Brasil aqui não vai sair. E aí, assiste o vídeo que você vai ver. O governo tem feito, inclusive, reuniões para discutir medidas que possam baratear a comida no prato. Uma delas é criticada pelo agronegócio: baixar tarifas de importação. Segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, a medida, se for efetivada, será prejudicial ao setor. Quem paga essa conta? Nós, brasileiros, produtores rurais principalmente. O que nós precisamos é valorizar a nossa agricultura, valorizar o nosso produtor.
achar maneiras do crédito ser mais barato, achar maneiras de financiar nossa produção, de vencer os gargalos logísticos e, principalmente, fazer com que o produtor consiga produzir cada vez mais, melhor, tendo rentabilidade e continuar tendo competitividade. Os produtores de café defendem uma solução negociada. Sempre vai exigir uma abordagem integrada que consiste tanto no fortalecimento da produção quanto a proteção dos consumidores. Sempre será necessário implementar políticas que apoiem o agronegócio nacional, incentivando a produtividade e reduzindo os custos dos insumos agrícolas. O impacto nos índices de avaliação do governo vai manter o tema como prioridade no Planalto. Na próxima semana, o presidente Lula deve discutir os preços dos alimentos com representantes dos frigoríficos e supermercados. A ideia é ouvir os setores para também colher sugestões. Esperamos que o governo faça a sua parte, mexendo na questão estrutural, nos impostos, no custo do transporte, no custo dos insumos, para que a gente possa cada vez mais assegurar a segurança alimentar do nosso país. Lula, se ele tivesse um pingo de vontade de ajudar o brasileiro mesmo, a equação é muito simples. Reduzir os gastos do governo, reduzir os impostos, tornar os produtos mais competitivos. Assim, o brasileiro sobra mais dinheiro na conta, né? Consegue consumir mais, o produto fica mais barato. Não é esse o caminho que o Lula está tomando. É o caminho oposto, tá? É o caminho inverso que está acontecendo, tá? Então, assim, a gente começa a ver, né, com todas o roteiro aí, que realmente, né, nós estamos em perigo. O governo Lula está derretendo, o Trump já está ameaçando diretamente o Brasil. O Lula vai impor medidas populistas e, se não conseguir resolver o negócio, vai tomar no tapetão com medidas autoritárias. Esse é o cenário que eu vejo para o Brasil. Vocês acham que eu estou errado, estou exagerando, ou você vê com esse mesmo olhar o que eu estou falando? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.